No quadro Cuidar da Casa Comum de hoje, vamos falar sobre a importância dos parques no entorno e dentro das cidades. De que forma contribuem para o equilíbrio da temperatura e o bem-estar das pessoas? Primeiro, vamos até o Parque Altamiro de Moura Pacheco, que fica na saída para Anápolis. No artigo 139 da Laudato Si, o Papa Francisco faz uma importante observação quando trata da questão ecológica, ambiental, econômica e social. Ele diz que quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação entre a natureza e a sociedade que a habita. É justamente isso que ocorre no Parque Altamiro de Moura Pacheco. A reserva está a 12 quilômetros de Goiânia e recebe visitantes constantemente que procuram o lazer das trilhas ou até mesmo só a contemplação da natureza e os moradores do lugar. Tudo de forma sustentável. Temos uma visita aos finais de semana e feriado, a procura tem sido grande, né, para trilhas, principalmente de bike, né? O pessoal tem grupos já grandes que vêm, fazem esses passeios, né? E outros vêm apenas para contemplar mesmo, fazendo essas trilhas de menor percurso a pé. A unidade de conservação foi criada por força de lei em 1992. Naquela época, contava com 3.183 hectares de área, o que equivale a 3.000 campos de futebol. Mas foi dividida em duas. Em 2014, cedeu 2.132 hectares para a construção do sistema de abastecimento de água da região metropolitana de Goiânia, dando lugar ao Parque Estadual do Ribeirão João Leite. E o Parque Altamiro de Moura Pacheco ficou com 2.832 hectares, totalizando 4.964 hectares, quase 5.000 campos de futebol. Estudo recente realizado aqui apontou 290 espécies de animais, mas infelizmente alguns estão em extinção, como por exemplo o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e a onça sussuarana. Alguns dias, por exemplo, um morador aqui da região acabou fotografando uma onça branca, um momento raro por aqui. Mas esta aproximação com a cidade nem sempre é benéfica para a reserva, que está sempre sob forte sistema de fiscalização. Não por conta dos visitantes. Os visitantes que procuram hoje a unidade de conservação já vêm com a consciência, né, ambiental considerável, né? Agora a vizinhança, né, o entorno, esse é mais complicado, porque as pessoas querem ter acesso para pesca, né, para caça, introdução de gado também é comum. Então, assim, esses conflitos com a vizinhança é o nosso ponto mais crítico. E aqui no estúdio, Antônio Pascoaleto, coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Professor, o que representa esses parques, tanto dentro quanto no entorno? A gente sabe que é muito grande, mas infelizmente, como a gente viu na matéria aí, algumas pessoas acabam destruindo, né? Mas o que é para todos nós? Os parques, eles fazem parte de sistemas nacionais, que é o chamado SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que também tem o Sistema Estadual de Unidade de Conservação e o Sistema Municipal de Unidade de Conservação. Eles oferecem à população uma integração com a natureza, não apenas a biodiversidade de espécies vegetais, mas também animais. E, obviamente, você estar próximo de ambiente com ar mais puro, saudável, respirando com mais facilidade, em função da melhor umidade relativa e tendo uma condição de temperatura mais agradável. Isso tudo contribui para a gente que vive em tanto concreto nas cidades. Justo. Os espaços urbanos, eles ficaram muito cheios de asfalto e concreto e afastaram a população de seu habitat natural, porque o ser humano nasceu para conviver com a natureza. Muito embora nos espaços urbanos existam parques e existam arborizações nas calçadas, nas vias, nas praças, elas são poucas perto do que realmente deveria acontecer. No caso do Parque Altamiro de Moura Pacheco, ele ainda tem um diferencial. Ele é considerado um resquício da Mata Atlântica inserido no meio do cerrado. Que lindo. E, professor, a gente tem aí o parque que fica um pouquinho afastado aqui da região central, né? De que forma que as pessoas que estão no centro da capital, ali nessa região central de Goiânia, podem se beneficiar disso? De que forma que acontece essa troca? Certo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja pelo menos 12 metros quadrados
de arborização por habitante. Nós estamos bem servidos em Goiânia com aproximadamente 95 metros quadrados por habitante. Entretanto, é importante que estas unidades de conservação elas estejam bem distribuídas no espaço urbano, na região metropolitana ou no entorno, para que a população seja beneficiada dos serviços ambientais que ela oferece. Obviamente, o parque, junto com algumas unidades de conservação no espaço urbano, oferece uma condição de microclima mais agradável para a cidade, principalmente nos períodos onde você tem elevação de temperatura e baixa de umidade relativa. Infelizmente, a gente tem quase todos os anos queimadas ali no parque. Justo, no período seco, né, acontecem as queimadas. As queimadas que acontecem ocasionalmente por uma descarga elétrica, um raio, elas geralmente acontecem no período da estação de chuvas. Então elas são benéficas em algum sentido para a germinação de sementes, quebra de dormência. Mas muitas vezes esses incêndios são criminosos. E aí, por eles serem criminosos, não acontece no começo da estação das chuvas, mas no período inicial da seca. E aí traz todos os malefícios justamente de perda de biodiversidade. A gente tem algumas cidades próximas ali ao parque também, isso, claro que elas são influenciadas por essa situação também. E, infelizmente, também tem a ação de algumas pessoas dessas outras regiões, não só virada aqui para Goiânia, mas também para outros limites. Certo. O parque ele sofre pressões pela proximidade urbana, seja de ocupações de seu entorno, seja daqueles que desejam ingressar apenas para fazer pesca no lago ou fazer caça, ou mesmo expansão de loteamentos em seu entorno, né? É difícil você manter unidades de conservação integrais, protegidas, né? Mas requer não apenas fiscalização. Mais recentemente se discute, até em função da crise no país, uma possibilidade de terceirização destas unidades de conservação. Seria uma estratégia para você melhorar o caixa dos governos e, ao mesmo tempo, proteger aquilo que muitas vezes é considerado de todos, mas acaba não sendo de ninguém, porque as pessoas degradam o que é um patrimônio público. Certo. E, professor, essas áreas, como o senhor colocou, claro, são importantes. Explica melhor para a gente que forma que isso influencia na vida de cada um, assim, na respiração, em tudo, no organismo todo do ser humano, a presença dessas áreas. Certo. A natureza nos oferece uma série de serviços ambientais. Por exemplo, melhora a umidade relativa do ar, reduz a temperatura, oferece sombra, oferece biodiversidade, frutos, o canto do passarinho, a contemplação do lago, da paisagem, o que nos traz uma paz interior e uma harmonia orgânica, inclusive, do nosso corpo. Aquilo que não se conhece não se preserva. Então é fundamental que a gente mantenha estas unidades de conservação preservadas para ensinar nossos filhos, inclusive, a manterem para as futuras gerações. Afinal de contas, nós somos apenas um animal dentre tantos outros na natureza e devemos estar integrados a ela. Com certeza. Vale lembrar que esses locais não... O Parque Altamiro de Moura Pacheco, por exemplo, ele tem um lago que não pode ser utilizado para pesca. É uma área fechada, então as pessoas têm que ter aí a consciência e o respeito por estes locais. Professor, muito obrigada pela presença aqui com a gente mais uma vez no TJ Goiás. Obrigado. Eu comecei agora com o professor Antônio Pascoaleto, ele que é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás.